Olha pra cá. Vou usar o verbo chamar. Ele vai ser trabalhado como transitivo direto quando for no sentido de convocar. Aqui tem um exemplo. O professor chamou o aluno. Chamar no sentido de convocar, usado como transitivo direto. E o aluno seria o meu objeto direto. Poderá ser transitivo direto, indireto, no sentido de apelidar, qualificar. O que acontece? Olha só. Se você usar o verbo chamar no sentido de convocar, ele vai ser usado como transitivo direto. Então, o técnico da seleção chamou o Romário para o jogo. Convocar. Só que ele pode ser usado no sentido de qualificar, apelidar. Neste caso, indiferentemente, será usado como transitivo direto ou indireto. E, além disso, ele vai ter que ser seguido do predicativo. Como está aqui, ó, presta atenção. Chamei Pedro de bobo. Eu vou usar o verbo chamar como transitivo direto. Pedro seria o objeto direto. E o de bobo é chamado de predicativo do objeto direto. Aí entra o seguinte: a gramática permite que o verbo seja usado indiferentemente, o chamar, no sentido de cognominar, como transitivo direto ou indireto. Então, eu poderia chegar aqui e falar isso. Chamei a Pedro de bobo. Show de bola. Aí a Pedro seria objeto indireto e o de bobo também seria, o predicativo. E seria então o predicativo do objeto indireto. Ok? Como ele pode ser usado como direto, você pode ter o predicativo do objeto direto. Como ele pode ser usado como transitivo indireto, você pode ter o predicativo também do objeto indireto. E aqui eu poderia substituir pelo pronome oblíquo, né? Daí usar chamei o. Situação em que eu estou usando o complemento o, que quando for complemento de verbo, a gente já viu isso, tem que ser usado como objeto direto, e por esse motivo o chamar aqui foi usado como VTD. Mas se eu colocar chamei-lhe, o lhe funciona como complemento indireto. Aí eu teria o chamar como transitivo indireto, o lhe, objeto indireto, e o de bobo seria o predicativo, tanto na primeira quanto na segunda. Só que na primeira é predicativo do o, ou seja, do objeto direto, e na segunda, predicativo do lhe, que seria, no caso, o objeto indireto. Beleza? Então, vamos dar nome aqui a esses caras. Ó, aqui eu tenho pode, predicativo do objeto direto, e aqui eu tenho poi, que seria um predicativo do objeto indireto, tá? Além disso, tem mais uma observação importante, que eu queria que vocês anotassem aqui primeiro para eu poder dizer. Vamos lá. Repare uma coisa, galera. O fato de você ter o predicativo faz com que você entenda que, sendo o predicativo do objeto, ele tem que se prender ao objeto, que pode ser direto ou indireto. Depende do tipo de objeto que você esteja usando, mas é indiferente. Segundo orientações gramaticais, ao usar o verbo chamar nesta acepção, você pode tanto colocar como direto ou indireto, isso não vai fazer a menor diferença. Ou seja, o objeto pode ser usado sem preposição e com preposição. E a gramática também admite que o predicativo possa ser usado com ou sem preposição. Resumo. Se eu chegasse aqui para poder falar, por exemplo, eu chamei o Pedro bobo,
chamei a Pedro bobo, também está certo. Por quê? O predicativo pode ser usado com preposição ou sem preposição. Vamos prosseguir com o slide para ver o que o próximo slide vai dizer para nós? Vamos ver lá? Olha só. Nesses casos, é possível suprimir a preposição de, pois a gramática permite que o predicativo do objeto, de bobo, ocorra preposicionado ou não. Aqui, por exemplo, galera, o que seria comum a gente falar? Ó, chamavam-lhe Pombinha. Esse chamar, para a gente observar aqui, está no sentido de quê? De cognominar, apelidar. Quando eu observo o complemento, eu vou ver que esse cara foi usado como objeto indireto, porque o lhe tem essa função. E aí, Pombinha seria o nosso predicativo do objeto indireto. Beleza? Só que tanto o predicativo como o objeto podem ser usados com preposição ou sem preposição. Então aqui eu poderia falar, chamavam-lhe de Pombinha, usar o predicativo com a preposição, ou simplesmente falar isso. Chamavam-lhe Pombinha, que aí nesse caso Pombinha continuaria sendo o predicativo do objeto indireto e ele pode aparecer sem preposição, segundo orientações gramaticais. Caso eu colocasse, por exemplo, chamou a de Pombinha, aí o que eu teria? Ó, chamou-a de Pombinha. Chamar VTD, este a seria o objeto direto, de Pombinha seria um predicativo do objeto direto, só que o predicativo pode ser usado com preposição ou sem. Então, tanto faz você falar chamou-a de Pombinha ou chamou-a Pombinha. Continuará sendo o predicativo do objeto direto. A questão é que o objeto pode ser usado como direto ou indireto, seguido de um predicativo, que pode ser usado com a preposição de ou sem a preposição de, indiferentemente. Beleza? Tranquilos? Show! Vamos prosseguir e vamos que vamos. Querer pode ser usado como transitivo direto, pode ser usado como transitivo indireto. Usado como transitivo direto, aparecer no sentido de quê? De desejar. A criança quer sorvete, quer alguma coisa, VTD, sorvete, função sintática, objeto direto. E pode ser usado como transitivo também indireto. Transitivo direto no sentido que está aqui em cima, que é o sentido de desejar, e transitivo indireto no sentido de ter afeto, como eu vou colocar aqui embaixo. Quero a meus pais. Aí quando eu digo quero a meus pais, eu estou usando o querer no sentido de ter afeto, nesta situação transitivo indireto, e a meus pais seria o objeto indireto. Passar muito rápido aqui, porque isso aqui não é de tanta importância não, tá, rapaziada? Para nenhum tipo de concurso, mas é bom que a gente fale, óbvio, que se cair, nós temos que estar preparados. Querer direto, no sentido de desejar. Querer indireto, no sentido de ter afeto. Beleza? E vamos que vamos. Agradar. Show, show, show de bola. Vamos que vamos. O marido agradou os cabelos da mulher. Marido, função sintática de quê? Sujeito. Agradar, que está aqui, vai ser transitivo direto porque está no sentido de fazer carinho, no sentido de acariciar, de carinhar, que é chamado. Neste caso, ele é transitivo direto e os cabelos da mulher seria o objeto direto. Então, o marido agradou os cabelos da mulher. O agradar no sentido de acariciar, usado como transitivo direto. Beleza? Bom, se eu usar o verbo agradar no sentido de contentar, satisfazer,
aí já tem que ser usado como transitivo indireto. E aqui eu venho, ó. O jogo não agradou, e aí quando eu usei esse agradar, que é no sentido de satisfazer, vai ser usado como transitivo indireto, consequentemente, não agradou ao técnico. Transitivo indireto, ao técnico seria o objeto indireto. O convite não lhe agradou. É no sentido de satisfazer, ele vai ser usado como transitivo indireto. E aí eu vou usar o lhe, que tem função de objeto indireto. Facinho, facinho, facinho. Usou agradar no sentido de acariciar, transitivo direto. Usou agradar no sentido de satisfazer, aí vai ter que ser usado como transitivo indireto. Aquela criança chegou e agradou o cachorrinho, fazendo carinho no cachorrinho. Daqui a pouco, ela trouxe um biscoito e agradou ao cachorrinho. Aí seria o agradar no sentido de satisfazer. Ok? Vai depender do sentido da frase. Mas agora é importante perceber que eu posso tanto falar que aquele homem agradou, aquela mulher agradou o seu marido, como posso falar que aquela mulher agradou ao seu marido. São duas construções diferentes, mas as duas existem. Falar que aquela mulher agradou o marido, aí esse agradar seria o sentido de fazer carinho. Dizer que ela agradou ao marido, aí seria o agradar no sentido de satisfazer. Beleza? Show? Vamos lá. E agora vamos fazer uma série de questões. Vamos lá. Primeira questão de número 5. Uma questão do CESP. Deus, que não vagueia no espaço, mas que se intoca no fundo das crateras. Ok? Se intoca em algum lugar, no fundo das crateras. Observa que vai se intocar em algum lugar. Está aqui a preposição em. Aí fala, a substituição de intoca por encafua ou por esconde não acarretaria prejuízo ao texto, quer de ordem sintática, quer de ordem semântica. Positivo. Olha só, quando você usa intoca, se você colocasse o esconde, ficaria mais tranquilo, porque o esconde a gente usa direto. Ok, rapaziada? Quando a gente fala que se esconde, quem se esconde em. Mas só que encafua também tem o em. E esse daqui, acredito que muitos não conhecem, mas as duas situações regem a preposição em. Encafua em algum lugar, se intoca em algum lugar e se esconde em algum lugar. As três situações daqui são sinônimas e as três situações regem a preposição em. Por consequência disso, quer de ordem sintática, quer de ordem semântica, nas duas a preposição em deveria aparecer e, consequentemente, essa questão ela está certinha, certinha, certinha. Beleza, rapaziada? Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos que vamos. Próxima questão, vamos lá. Questão de número 6. Tais dilemas decorrem, por exemplo, da tensão entre a necessidade de segredo governamental e o princípio de acesso público à informação, ou do fato de não se poder reduzir. O que ele pergunta? A retirada da preposição de em do fato, que passaria a o fato, implicaria prejuízo à estrutura sintática do texto. Certo. Por que implicaria prejuízo à estrutura sintática? Vamos lá. Vamos ver de onde vem isso daqui, ó. Tais dilemas decorrem, por exemplo, da tensão entre a necessidade de segredo governamental e o princípio do acesso público à informação, ou do fato, ou seja, é o princípio do acesso à informação, ou ainda do fato de não se poder reduzir. Aí ele pergunta se você poderia retirar a preposição de e falar o fato. Você pode fazer isso? Claro que não, porque aí você teria um erro de regência. Tais dilemas decorrem, por exemplo, da tensão
entre a necessidade de segredo governamental e o princípio do acesso público à informação ou ainda o fato de não poder se reduzir. Não pode por quê? Porque você vai ter um erro no emprego da regência. E ele afirma exatamente isso, que a retirada da preposição de em do fato, que passaria o fato, implicaria prejuízo à estrutura sintática do texto, certinho, porque é o princípio de alguma coisa. É o princípio do acesso à informação ou ainda um princípio do fato de não se poder reduzir a segurança. Tá bom, rapaziada? Só confirmar, vamos dar uma lidinha aqui de novo. Tais dilemas decorrem, por exemplo, da tensão... Não, vem lá de cima, ó. Olha que coisa maravilhosa. Tais dilemas decorrem, por exemplo, da tensão entre a necessidade do segredo e o princípio do acesso à informação ou ainda decorrem... Olha aqui. Ou ainda decorrem do fato, decorrem de, ó. Aqui você tem duas coisas, ó. Presta atenção aqui, rapaziada. Também vai ser a preposição de usada, né? Decorrem, por exemplo, da tensão entre a necessidade de segredo governamental e o princípio do acesso à informação, ou ainda decorrem do fato tal. Decorrem de duas coisas. Decorrem da tensão, aí essa ideia de da tensão vai até onde? Decorrem da tensão entre a necessidade de segredo e o princípio do acesso à informação, ou tais dilemas decorrem do fato de não se poder reduzir a segurança estatal à segurança individual e vice-versa. A preposição de, na verdade, ela vem de decorre, mas ela é obrigatória, porque se decorre, decorre de alguma coisa. Ou seja, causaria prejuízo? Sim, causaria prejuízo. Vamos à próxima questão. 7. A substituição da forma verbal decorre por advém manteria a correção gramatical e o sentido do texto. Aqui é mais uma questão, além de ser regência, né, ela envolve a semântica. Gente, observem como isso cai no CESP, hein? Observem que não é só trabalhar gravando regra, não. Não é isso. Ó, tais dilemas decorrem. E decorrem, tais dilemas advêm. Acento circunflexo, que é o plural. Tais dilemas decorrem. E eles decorrem de algum lugar. Quando você fala que eles advêm, é a mesma coisa. Eles vêm de. Eles advêm de alguma coisa. Decorrem da tensão e advém da tensão. Vem de lá. Advém de. Ou seja, o sentido é o mesmo e a regência também é a mesma, porque usaria a regência pedindo a preposição de. Consequentemente, a substituição da forma verbal decorrem por advém manteria a correção gramatical e o sentido do texto. Certinho. Linda essa questão, hein? Show de bola. Vamos lá? Próxima. 8. Uso da preposição a antes do pronome quem é exigência da relação entre o verbo travar e a expressão 2/3 da população mundial. Vamos dar uma lida aqui? Essa preposição a. Vamos lá. No âmbito global, esse é um problema que atinge quase 2/3 da população mundial, a quem se trava o acesso ao financiamento. Ó, o acesso ao financiamento se trava a alguém. Se trava a quem? A quase 2/3 da população. Então, aquela preposição que está sendo usada antes do pronome quem é exigida por travar. Ela se trava a. Vamos de novo. Usa a preposição a antes do pronome quem é exigência da relação entre o verbo travar e a expressão 2/3 da população mundial. Show de bola. Certinho. Mas o uso da mesma preposição antes das palavras financiamento e tecnologias e direito, todas na linha 2, é exigência da palavra acesso. Show. Vamos ver? Aqui, galera. Vamos lá. Ele pergunta, quer saber de onde vem essa preposição que está aqui? O acesso ao financiamento, o acesso às tecnologias
o acesso ao direito. Repare aqui, é o acesso ao financiamento, ela vem de acesso, é o acesso às tecnologias, também está ligado a acesso, e acesso ao direito. Resumo, a preposição a que está aqui, a preposição a que está aqui e a preposição a que está aqui, ambas estão vindos de acesso, as três preposições. E realmente, a primeira vem do travar e as outras três preposições estão ligadas a acesso. Quando eu digo a quase 2/3 da população mundial a quem se trava o acesso a tudo isso se trava a quase 2/3 da população mundial. Pronto, esse A vem de travar. Agora, o acesso a alguma coisa é o acesso às tecnologias, o acesso ao direito de cada um ganhar o pão da sua família. Consequentemente, essa questão é mais uma questão que está certa. Vamos confirmar? Mas o uso da mesma preposição, a primeira diz que vem no travar. Já vimos que está certo. Segunda, mas o uso da mesma preposição antes das palavras. Mesma preposição a que ele faz menção é a preposição a. Antes das palavras financiamento, tecnologias e direito, todas na linha 2, é exigência da palavra acesso. Então, o que ele afirmou está certinho, certinho, certinho. Muito boa essa questão, hein? Adorei. Uma questão de procurador. Vamos lá. Questão número 9. A desigualdade e a sustentabilidade estão diretamente ligadas aos desequilíbrios. A ocorrência da preposição em nos termos na inclusão, a preposição em, aqui era para estar destacado, né? A ocorrência da preposição em nos termos na inclusão e nos processos indica que esses dois termos complementam desequilíbrios. Bom, reparem aqui. Se a preposição em apareceu aqui, nos termos, que realmente você tem a preposição em mais o artigo os, né? Você tem um em mais o os. E aqui, na inclusão, né? Preposição em, perdão. Nos termos, na inclusão, que é a preposição em mais o artigo a. E nos processos, é a preposição em mais o artigo os. Prova que esses caras aqui estão complementando alguém, porque é alguém que pediu para que essa preposição em fosse usada. Vamos dar uma lida lá? A desigualdade e a sustentabilidade estão diretamente ligadas aos desequilíbrios. Na inclusão das pessoas, está ligada aos desequilíbrios, na inclusão das pessoas e nos processos produtivos. Aí ele vai afirmar que essa preposição complementa desequilíbrios. Bom, por esse motivo, o que a gente vai ver aqui? Ó, é o desequilíbrio em alguma coisa. A preposição em está ligada a desequilíbrio. Só que esse desequilíbrio é na inclusão das pessoas nos processos. Aí, esse nos processos não é desequilíbrio, é desequilíbrio na inclusão em alguma coisa. Ou seja, esse primeiro em está ligado a desequilíbrio, aí na inclusão das pessoas nos processos. Aí é inclusão de alguém em alguma coisa. Então, a segunda preposição em, ela está ligada à inclusão. Só que ele afirmou aqui que esses dois termos complementam desequilíbrios. Errado. Só que complementa desequilíbrio é esse na. Perdão, só a preposição pedida pelo desequilíbrio é a primeira. A segunda é pedida por inclusão. E só para poder te deixar claro, gente, olha só. Tudo isso daqui é uma coisa só. Ligadas ao desequilíbrio em quê? Na inclusão das pessoas nos processos produtivos. Tudo isso é um complemento só para desequilíbrio. E, portanto, a única preposição que a gente tem aqui, que é pedida por esse cara, é a primeira. A segunda é pedida por inclusão.
Agora, tudo aquilo dali forma um único sintagma. Na inclusão de não sei o que produtivo, tudo aquilo é uma coisa só que complementa desequilíbrios. Mas dentro disso, você tem a outra preposição que foi pedida por inclusão. Sendo assim, essa questão ela está errada. Beleza, rapaziada? E vamos que vamos. Próximo. Delegado da Polícia Civil. Questão número 10. Vamos lá. As formas verbais incorporaram e envolvem, apresentam respectivamente complementação direta e indireta. Vamos dar uma olhada lá? Incorporam o debate, a realização das tarefas cotidianas que envolvem a manutenção da ordem e da segurança pública. Bom, vamos ver lá? As propostas para a reformulação da formação dos profissionais da polícia no país não incorporam o debate sobre o modelo. Incorporam? Bom, olha só. Bom, olha aqui, galera, presta atenção aqui. Ó. Profissionais da política no país não incorporaram o debate. Incorporaram alguma coisa. É transitivo direto. E o debate sobre o modelo profissional seria objeto direto. Aí aqui, a realização das tarefas cotidianas que envolvem manutenção. Se envolvem alguma coisa. É transitivo direto. A manutenção da ordem e a manutenção da segurança pública, tudo isso seria o quê? Objeto direto. Então vem comigo. Incorporam alguma coisa e envolvem alguma coisa. São dois verbos transitivos diretos. As formas verbais incorporaram e envolvem apresentam respectivamente complementação direta e complementação indireta. O que ele quer dizer? Que o primeiro é transitivo direto e o segundo é transitivo indireto. E não é isso que vai acontecer. Eles apresentam respectivamente, ou seja, um direta e a outra complementação indireta. Não é o que acontece, consequentemente, essa questão que aqui está é uma questão errada. Cadê o negócio para passar aqui? Vamos lá. Número 11. A presença da preposição em aos dogmas decorre da regência da forma verbal segue, que exige complemento regido por essa preposição. Essa daqui mais tranquila, olha para cá. Comunistas e capitalistas, os coreanos seguem presos aos dogmas. Reparem, não é seguem aos dogmas. Ele está dizendo que a preposição está ligada ao seguem. Não é seguem aos dogmas. É presos aos dogmas. É presos a alguma coisa. Presos aos dogmas de seus governos. Consequentemente, esse aos dogmas do seu governo está ligado a presos e não a seguir, como ele afirmou na questão. Adivinha se essa questão está certa ou está errada? Está errada. Por quê? Ele afirmou que a presença da preposição em a, aqui não precisa destacar, em aos dogmas decorre da regência da forma verbal seguem. Não é que exige complementação regido por essa preposição. É exigida por presos, pela palavra presos. Por esse motivo, questão errada. Vamos comigo. Aqui, 12. Se em vez do adjetivo célebre, o autor tivesse optado pela sua forma superlativa, teria de acrescentar-lhe o sufixo érrimo, da seguinte forma: celebérrimo. É certo, mas... tá certo, mas o que essa questão tem a ver com regência que eu não sei? Deixa eu ver aqui.
Se em vez de adjetivo célebre, o autor tivesse optado pela forma superlativa, teria de acrescentar o sufixo érrimo, certo? Da seguinte forma, cerebérrimo. Galera, essa questão, ela está certa, só que ela não serve para nada. Ela não vai acrescentar em nada para vocês, beleza? É uma questão para a galera dar uma distraída aí, tá? É uma questão que está certa. Vamos fazer a próxima. 13. A sentença em que o verbo pegar apresenta-se com o mesmo sentido e integra a mesma construção sintática com que é usada em ele pegou um balde grande de plástico. Na situação que eu digo que ele pegou um balde grande de plástico, ele pegou alguma coisa, esse verbo pegar é transitivo direto, e um balde grande de plástico seria o objeto direto. Esse pegar está no sentido de tomar posse. Ele pegou um balde grande de plástico e tomou posse dele. Aí a gente vai trabalhar com sentido, tem que ser de posse e tem que apresentar a mesma transitividade. Aí eu vim aqui. Os alunos pegaram facilmente tudo o que é ensinado. Quando eu falo que eles pegaram facilmente tudo o que é ensinado, este pegar que está aqui apresenta o sentido de aprender. Eles pegam facilmente tudo o que é ensinado, é o sentido de aprender. Aprendem. Aqui ele foi usado como transitivo direto. Eles pegam alguma coisa. Beleza? Próxima. Pegar um bom emprego é o objetivo de todos. Aí este pegar daqui não é também de ter posse. Pegar um bom emprego é o sentido de quê? De conseguir o bom emprego. Consequentemente, também não pode ser a resposta. A transitividade até é direta. Mas reparem, é direto. No enunciado é direto aqui, direto aqui. Só que o sentido não permite que eu tenha opção como a letra A e a letra B. Fora, pegou do irmão a mania de fazer coleção de figurinhas. Pegou alguma coisa, a mania de fazer coleção de figurinhas, seria o objeto direto, do irmão. Aí o do irmão seria o objeto indireto. Então aqui está fora, porque o verbo pegar nesta situação foi usado como VTDI. Transitividade é diferente. E além disso, o sentido também é diferente. Herdou do irmão alguma coisa. Certo ou errado? É o sentido diferente. Então ele pegou a mania de fazer coleção de figurinhas, tudo isso seria o objeto direto de alguém. Consequentemente, direto e indireto, verbo transitivo direto e indireto. Essa daqui, além de ter a transitividade diferente, tem um sentido diferente. As únicas duas opções que apresentam o sentido que nós temos lá em cima são essas daqui, a letra D e a letra E. Quando eu falo assim, pegou no que era seu, deu adeus e foi embora. Pegou no que era seu, você tem essa ideia mesmo de tomar posse de alguma coisa. Quando eu falo, pegou sem cuidado o copo e deixou cair, reparem que eu quero dizer que ele também tomou posse de alguma coisa. Só que aqui, eu vou dizer que ele pegou alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Ele pegou o quê? O copo, que seria o objeto direto. Esse sem cuidado equivale a você falar o quê? Descuidadosamente. O que faz com que aqui nós tenhamos um adjunto adverbial de modo. Por esse motivo, nós temos o adjunto adverbial de modo e o copo seria o objeto direto. Foi aquilo que foi pegado. Então, ele pegou o copo. Transitivo direto, objeto direto. O adjunto adverbial está aqui e esse pegar está exatamente com o mesmo sentido de pegou um balde de plástico e com a mesma transitividade. Lá foi direto e aqui foi também transitivo direto. Então, a resposta é E. Na letra D, embora tenha a ideia de posse, este verbo foi usado como transitivo indireto. Pegou no que era seu, pegou em alguma coisa. E quem é o objeto indireto, gente? É este no que está aqui, ó, que equivale a você falar
naquilo. Pegou naquilo que era seu. Eu vou querer que vocês façam essas anotações para que eu possa dar uma explicação legal a respeito dessa letra D. Mas a resposta é a E. Quanto a isso, eu acho que não há dúvida, beleza? Podem copiar. Aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui. Olha só. Quando eu falo assim, pegou naquilo que era seu. Quem pega, pega em alguma coisa. É um verbo transitivo indireto. Aí o naquilo, somente isto aqui, seria objeto indireto. Por quê? Quando eu começo aqui usando o pronome relativo que, eu vou introduzir uma nova oração. Então aqui é outra análise, é outra coisa. Por quê? Eu não posso dizer que na segunda oração eu estou complementando o sentido do primeiro verbo daqui, que já não tem como fazer isso. Repare uma coisa, se eu te perguntar, o que era seu? Aí você vai dizer o quê? Aquilo. É por esse motivo que ele vai fazer referência ao termo citado anteriormente, por ele ser pronome relativo. Mas aqui, gente, eu termino a oração. A oração termina aqui. Eu pegou naquilo. Terminei a primeira oração aqui, beleza. Eu tenho que analisar aqui dentro. Aí eu vou dizer que pegou em alguma coisa. Então, teria transitivo indireto e o naquilo objeto indireto. Só que eu posso usar este pronome demonstrativo, em vez de colocar pegou naquilo que era seu, simplesmente falar isso. Pegou no que era seu. Aí quando eu falo pegou no que era seu, vai ser exatamente a mesma coisa. Ele pegou em alguma coisa, naquilo é o objeto indireto do verbo pegar. Beleza? Aí aqui eu vou iniciar uma outra oração com pronome relativo. Mas como eu não falei nada a respeito de pronome relativo, eu vou deixar para nós falarmos isso no momento certo, tá? É depois dos blocos que são inerentes a acento indicativo de classe. Vamos lá? Copia rapidinho para a gente continuar. Vamos lá, galera. 14.
Substituindo o verbo destacado por outro, a frase quanto à regência verbal torna-se incorreta em... Vamos lá? Vamos lá? Finalmente, viu a apresentação do projeto. Ele viu a apresentação do projeto, ele viu alguma coisa. É um verbo transitivo direto. A apresentação do projeto seria o objeto direto. Quando eu falo que o líder da equipe finalmente assistiu à apresentação do projeto, aí eu estou usando o assistir no sentido de ver. Aí ele vai ser transitivo indireto, aí a apresentação do projeto seria o objeto indireto. E é justamente por ser o objeto indireto que nós vamos colocar aqui o acento indicativo de crase. Beleza? Então ali está certo. Não é a letra A. Letra B. Mesmo não concordando, ele acatou as ordens do chefe. Ele acatou alguma coisa. É um verbo transitivo direto. As ordens do seu superior seria um objeto direto. Show. Mesmo não concordando, ele obedeceu às ordens do seu superior. Ele obedeceu a alguma coisa. O acatar é transitivo indireto e o verbo obedecer é transitivo indireto. Por esse motivo, deve-se usar o acento indicativo de crase. Não é a A, não é a B. Beleza? Vamos para a letra C. E vamos lá. Gostava de recordar os fatos de sua infância. Gostava de recordar alguma coisa. Aqui você tem uma locução verbal, né? Aí quem vai mandar é o verbo principal, que no caso é o recordar. É uma locução verbal, quem manda é o principal. E quem vai recordar alguma coisa. Ele é transitivo direto, vou puxar para cá, hein? Ele é um verbo transitivo direto. Os fatos de sua infância seria o OD. Vou anotar aqui para não confundir. Objeto direto. Agora, quando eu falo gostava de lembrar dos fatos, aí eu tenho uma locução verbal e aí o principal é lembrar. Quem vai lembrar alguma coisa. É transitivo direto. Ah, ele deu mole. Não era para ter colocado dos fatos de sua infância, e sim os fatos. Consequentemente, aqui era para ser um objeto direto, ele usou indireto. Consequentemente, está errado, e a resposta é a letra C. O que ele deveria ter falado? Gostava de se lembrar dos fatos. Aí, se ele falasse gostava de se lembrar dos fatos, beleza, mas não foi isso que ele colocou. Gostava de lembrar, e quem lembra, lembra alguma coisa. Tudo bem? O candidato desejava uma melhor colocação. Desejava alguma coisa, só para confirmar, transitivo direto, uma melhor colocação, OD. Mas aqui ele vai falar o seguinte, o candidato aspirava. Aí o aspirar, no sentido de desejar, ele é transitivo indireto. Observem que o próprio desejar é transitivo direto. O aspirar, no sentido de desejar, é transitivo indireto. É exatamente a mesma linha de raciocínio que você tem para o verbo ver e para o verbo assistir. O ver é transitivo direto e o assistir, no sentido de ver, é transitivo indireto. O verbo desejar é transitivo direto e o aspirar, no sentido de desejar, transitivo indireto. Então está tudo certinho. Naquele momento o empresário trocou a família pela carreira. Trocou alguma coisa por outra. Naquele momento o empresário preferiu, aí lembre-se, quem prefere uma coisa a outra. Ele preferiu a carreira, que é o objeto direto, à
família. Vou apagar essa carreira aqui que já está ali, tá? A família, que seria o objeto indireto. Porque quem prefere uma coisa a outra. Não existe frases do tipo, eu prefiro português do que matemática. O certo é eu prefiro português a matemática. Eu prefiro a carreira à família. Como aqui o objeto é indireto, o acento indicativo de crase existiu aqui por ter preposição com artigo. Beleza, rapaziada? Show de bola? Valeu?